doutor em modelagem matemática e computacional pelo Cefet, de Minas Gerais. Ele é mestre em ciências da computação do IIT, Illinois Institute of Technology, de Chicago, Estados Unidos, Instituto de Tecnologia de Illinois, não é? Ele é BS, Bachelor of Sciences em Física Nuclear, pela Universidade Politécnica Estadual de São Petersburgo, na Rússia. Docente no Brasil e nos Estados Unidos. Ele é membro fundador da Plasis, uma empresa fornecedora de tecnologia de design para messenger RNA, RNA mensageiro, e síntese de proteínas computacionais. O foco do Dr. Antônio é mais em tecnologia baseada na função do ribossomo e na transcrição de genes em ciências da saúde e biotecnologia. Atualmente, o Dr. Antônio participa do desenvolvimento de soluções computacionais de alto desempenho para pesquisas científicas na South Dakota State University, na Universidade Estadual de Dakota do Sul, nos Estados Unidos. E ele vai nos brindar hoje com uma palestra que certamente vai ser maravilhosa, que é a aplicação de redes neurais na área de saúde humana e biotecnologia. Nós solicitamos que todos desliguem seus microfones e a palavra é sua, doutor Antônio. Muito obrigado, doutor Geraldo. É um enorme prazer te rever. A brilhante turma de Belo Horizonte. Eu conto sobre a sua instituição em todos os cantos do mundo. Então, vocês estão famosos. Foi uma das melhores experiências minhas profissionais de ter toda a vivência com vocês, com seus professores, com seus alunos. É realmente um enorme prazer. Então, vou falar para vocês com um enorme prazer sobre uma tecnologia que cada ano fica mais maduro e cada ano continua criando mais perguntas do que as respostas, eu acho. E uma das fundamentais perguntas permanece sem resposta. Eu vou formular ela em breve. Então, de novo, muito obrigado, doutor Geraldo, muito obrigado, José Augusto, e vamos começar. Apresentando a primeira vez no Google Meet, então, acredito que vocês estão vendo a tela cheia, correto? Correto. Ok. Então, qual que é o meu plano da minha conversa hoje? Vou apresentar conceitos básicos de redes neurais e vou mostrar mais aplicações, avanços tecnológicos, um ou outro exemplo aplicado à área de ciências de saúde e talvez a bioquímica. E vou falar um pouquinho sobre estado de arte nas redes neurais. Como eu estou agora fora do Brasil, pode ser que eu misture as línguas, não peço desculpa, eu já estou vendo aqui um erro de escrita. Então, a minha fala às vezes vai puxar para inglês às vezes. Ok. Como a gente pode enxergar esta técnica? E técnica continua a ser misteriosa. Eu não falaria que as redes neurais é uma técnica conhecida como um microscópio. Microscópio é ótica ou eletrônica, então os físicos dominam muito bem a tecnologia de um microscópio ou telescópio. Então, antigamente, 200, 300 anos atrás, até hoje, as pessoas usavam vários instrumentos para fazer enormes descobertas. Então, eu vejo redes neurais como um novo instrumento que as pessoas ainda não compreenderam por que ele funciona para ver o mundo, para analisar o mundo. No caso da conversa de hoje, para ver o corpo humano, a natureza, e produzir algumas soluções importantes para a saúde humana e para obter conhecimento fundamental sobre a vida. Um pouco sobre contexto computacional. A nossa conversa hoje é puramente computacional. Há muito pouco conversa de bancada, muito pouco de conversa clínica. Então, a gente tem um mundo de inteligência artificial, inteligência computacional. Enquanto eu lembro, gostaria de mencionar sobre uma pesquisa muito interessante na Universidade Tufts, em Boston, pelo Mark Levine. Eles estão procurando
a inteligência biológica fora dos neurônios. Mas isso é uma conversa à parte. Então, hoje a nossa conversa é sobre uma estreita área de inteligência artificial que a gente chama de redes neurais. Redes neurais, eles podem ser considerados como uma inteligência artificial, porém, é uma camada, uma niche de inteligência artificial. Tem outra niche, que é um outro termo muito bonito, que chama-se Deep Learning. Só que Deep Learning é um termo puramente, termo fantasia, nome fantasia, ele não reflete realmente a uma aprendizagem, a uma cognição profunda. Eu considero ele gíria, puramente gíria. Eu vou explicar nos próximos slides por quê. Então, onde que tudo começou? E começou isso muitos anos atrás. As redes neurais, as pesquisas de redes neurais artificiais começaram muitos anos atrás, inspirado pelo um neurônio biológico, com os dendritos que recebem os sinais bioquímicos, elétricos bioquímicos, e geram algum outro sinal na saída, formando sinapses com outros neurônios. Então, esta organização de redes de neurônios que inspirou a formulação dessa técnica computacional. Então, o que é o neurônio computacional? É meramente soma de sinais, soma de entradas. Esta soma ela é feita com alguns pesos. Então, eu posso ter uma entrada com peso 1, outra entrada com peso 2, outra entrada com peso negativo, menos 100. Então, este peso é o X da questão. Então, as pessoas trabalham, lutam, gastam horas e horas e horas ajustando estes pesos. Então, o trabalho de um dia a dia de um computador que tenta criar uma rede neural, ele usa os outros algoritmos para ajustar os pesos de entradas de sinais. Isso, vamos falar, é uma apresentação super simplória do que é o trabalho de um pesquisador com rede neural. A ideia não é muito recente, ela foi formada em 1943. Então, a rede neural tem muitos anos na área de pesquisa e na área de comercialização. Outra parte do neurônio é uma função de ativação. Mas como hoje na UE vamos falar aula, é uma apresentação, a função de ativação, vamos considerar ela como um critério. Quando o computador detecta um certo valor na entrada, que é esta soma de entradas, ele gera um sinal de saída. E estas funções variam, mas não variam tanto. Tem um número limitado dessas funções. Eu sempre gosto de questionar, e por que esta função? E por que é uma função x? Por que é uma função y? Função matemática. Por enquanto, eu não tenho resposta. Por que uma função funciona melhor, porque outra função funciona pior nas outras situações? E, em muitos casos, isso é descoberto puramente com força bruta, pela tentativa e erro, usando os computadores paralelos. A rede neural mais simples que existe, os iniciais redes neurais que as pessoas começaram a trabalhar, chamaram-se feed-forward. Por que feed-forward? Porque os sinais de entrada recebidos pela rede neural foram analisados, somando com vários pesos, gerando outros sinais e espalhando os outros sinais entre outros neurônios. E esta informação propagava de um lado para o outro. Então, por isso que chama-se feed-forward. Então, sim. Desculpa te interromper, só um minutinho. Acho que a apresentação não está passando. Não? A gente está vendo computação cognitiva e redes neurais ainda. Entendi. Então, deixa eu share outra tela. Eu acho que... Professor, é só fazer o modo de apresentação. Sim, eu falo present não, present é o window, só um instante. Só um instante, porque ele tem que apresentar a figura. Ok. Eu acho que agora. Sim. Vocês estão vendo a tela cheia de apresentação agora? Não, ainda não.
Ainda não. Ô, Antônio, a sua apresentação antes ela estava correta, só que não estava no modo apresentação. Ela Sim. estava na tela, compartilhada, só não estava Ah, no modo apresentação. Compartilha de novo, professor. sim, sim. Um segundo. E agora, vocês estão vendo uma tela de apresentação? Não, ô, Antônio, Oi. você me permite te colocando aí desde o começo? Primeiro Sim. você vai ver aí um texto, apresentar agora. Eu tenho uma opção aqui, present. Clica nessa opção. Sim, tem a opção. Aí chega full screen ou tela cheia. Sim, full screen. Full screen. Depois, tela inteira, você coloca permitir. Isto. Ok. Ótimo. Agora animar. Sim, e agora? Está passando? Excelente. Perfeito. Ok. Então, deixa eu brevemente voltar. Então, eu comecei a falar que a rede neural é uma ferramenta moderna, ferramenta computacional, para ver o mundo biológico, o mundo de vida, e gerar algumas soluções, e soluções importantes. Como antigamente as pessoas usavam microscópio ou telescópio para descobrir planetas, agora as pessoas descobrem o mundo biológico, descobrem novos conhecimentos e novas soluções práticas. E biologia, redes neurais, eles fazem parte da inteligência artificial, e o deep learning é meramente um caso de uma rede neural. Um neurônio biológico, que foi a faísca que deu a ideia das redes neurais, ele possui os dendritos, que recebem sinais dos outros neurônios, e possui sinapse, através de que ele envia os sinais para os outros neurônios, para os dendritos dos outros neurônios. Então, os neurônios eles formam uma rede, recebendo vários sinais e gerando a saída para os outros neurônios. Normalmente, a quantidade de entradas é maior que saídas. Então, formou um neurônio computacional com esta ideia. O neurônio computacional recebe vários sinais de entrada. Esses sinais de entrada podem ser milhares. Existem técnicas de manuseio, de redução de quantidade de sinais de entrada. Porém, o X da questão de rede neural, estes pesos com que sinais de entrada para um neurônio contribuem para gerar um sinal de saída. Então, um profissional de computação que trabalha com rede neural, ele cria programas, cria algoritmos para achar a melhor combinação destes pesos, para que a rede neural produza um sinal importante, produza um sinal que faz sentido. Aqui, neste slide, eu mostro o exemplo de rede neural mais simples, chama-se rede neural feed-forward, que recebe N sinais de entrada, soma estes sinais de entrada para cada neurônio com vários pesos e gera sinais de saída que ele propaga para frente, para outra camada. Por isso que chama-se rede neural Deep Learning. Nós temos várias camadas, por isso que Deep é um termo um pouco mais, sabe, parece mais gíria do que realmente um nome característico de uma rede. Vamos em frente. Como que trabalha com rede neural? Vamos imaginar vocês pegaram uma rede neural de open source e vocês têm dados e vocês querem produzir algum resultado. Como que funciona? O objetivo de trabalho com rede neural é mapear entradas que vocês recebem numa conclusão, qualquer que seja esta conclusão, que pode ser uma terapia, que pode ser um diagnóstico, etc. Bom, vocês construíram a sua rede, conectaram esses neurônios, e o seu trabalho, onde que vocês vão queimar a energia elétrica, o computador, o que ele vai fazer? Ele vai, com vários algoritmos inteligentes, ajustar os pesos das sinapses e analisar
E agora? A saída, ela parece com o que eu espero ou não? E agora? E agora? E agora? E vai tentando, ajustando estes pesos, analisando o desempenho da rede neural. E isso é o maior desafio de trabalho com rede neural. E nesta tarefa, desta ajuste de pesos que gasta-se energia elétrica com os computadores paralelos, ou supercomputadores. Então, só ilustrando este conceito, nós podemos receber uma sequência genética à esquerda, conhecida, e nós podemos ter alguma saída esperada, que o ser humano, um pesquisador, ele tem ideia sobre o que esta sequência genética, por exemplo, vai produzir, alguma proteína, alguma mRNA, ou algum outro efeito. Vai passar por processos de ajustes de pesos destas conexões e vai comparando a saída esperada e saída gerada pela rede. Quando vai conseguir melhor compatibilidade entre entrada e saída, fala que, olha, eu tenho uma rede neural treinada, pronta para entrar em operação. Eu posso mandar dados de paciente para esta rede neural, que ela vai falar o que fazer com este paciente, o que ele tem. Eu vou em frente. Já eu acho que eu falei muita coisa técnica, vou falar coisa mais divertida. Então, eu e muitos, provavelmente de vocês, muitos meus amigos, são beneficiários dessa tecnologia, porque eu recentemente tomei vacina que foi projetada com várias tecnologias, uma delas foi a rede neural. Então, a empresa de Boston, a Moderna, aqui pronuncia Moderna por algum motivo, mas eu não consigo, pronuncio ela num jeito português, Moderna. Ela tem não produto, mas ela tem um pacote para uso interno, ela não comercializa ela, chama-se mRNA Design Studio. E este pacote computacional, integrado com linha de produção robotizada, super robotizada, vocês nem imaginam a quantidade de robôs que eles têm, projeta-se mRNA completo, desde 5 linhas untranslated region até 3 linhas untranslated region. E a tecnologia integra vários algoritmos, inclusive integra os algoritmos baseados nas redes neurais. E como eles têm a linha de produção, é a linha de produção de mRNA muito grande, muito robotizada, eles conseguem constantemente evoluir e retreinar esta rede neural. Então, eles fazem um protótipo de mRNA, produzem, testam, realimentam a rede neural conforme a observação de bancada, a observação clínica, se tiver no estado clínico. Então, a vacina da Moderna, e eu aposto que as outras empresas de vacinas de mRNA utilizavam extensivamente os algoritmos baseados em redes neurais. Quais redes não foram publicados, apesar que Moderna ela liberou o uso de patente da vacina, mas os algoritmos ela provavelmente vai demorar para liberar. Agora, eis a questão básica. Todo mundo tomou vacina projetada com essa tecnologia, porém, por que esta tecnologia funciona? Por que a tecnologia computacional funciona? Por que esta simples conexão de neurônios computacionais consegue reconhecer alguma coisa interessante? Bom, até agora não tem clara pergunta para esta questão. Tem pessoas no Google, tem pessoas em vários cantos do mundo tentando descobrir a resposta para esta questão fundamental. Mas até agora eu não sei por que esta tecnologia funciona e não sei se alguém realmente já conseguiu a resposta. Eu suspeito a resposta para isso vai demorar muito para ser descoberta e pode ser que ela é uma das perguntas fundamentais relacionado a por que a vida existe. Porque eu acho que é muito simples, muito complexo ao mesmo tempo e funciona.
Ok, outro exemplo achei fascinante dessa tecnologia, da aplicação dessa tecnologia, é uma empresa, chama-se Anima Biotech. Eles combinaram uma tecnologia experimental, uma tecnologia avançada experimental, que conseguiu com que mRNA emite a luz. Então, eles conseguiram capturar grande quantidade de imagens de mRNAs. Porém, essas imagens não foram capturadas com um microscópio convencional, eletrônico, o que seja. Eles desenvolveram tecnologia experimental que torna mRNA emissor de luz. Combinando a aquisição de imagens de mRNA com triagem fenotípica, eles submeteram esta informação para análise pela rede neural e eles conseguiram gerar vários fármacos em pipeline deles. Então, aqui eu coloquei somente 4 exemplos, mas eu acho que eles têm mais. Isso tem várias publicações no site dessa empresa, para quem for interessado, mas basicamente todos os fármacos de mRNA no pipeline deles são baseados em inibição de tradução. Então, eu interpreto a tecnologia deles, que eles entendem melhor como algum fármaco consegue inibir o processo de síntese proteica através de inibição de função ribosômica ou alguma conformação de mRNA que contribui com um efeito terapêutico. Eles chamam este produto mRNA Lightning. Por isso que eu coloquei este nome aqui. Agora, outra solução comercial que tem interesse puramente clínico é a empresa sul-coreana, a empresa Lunit. Eles usam, mas o que é mais marcante nessa tecnologia é que eles utilizaram uma rede publicada, rede neural, eu apresentei aqui na tela da direita, na parte da direita. É uma rede complexa, exige muito trabalho computacional para treinar ela, e eles desenvolveram tecnologia proprietária, baseada numa rede publicada. Então, se alguém for desenvolver uma solução de pesquisa ou solução comercial, não precisa de reinventar a roda, pode usar a rede que já mostrou um desempenho num certo nicho. E o nicho dessa empresa, que disponibiliza o trabalho dela pela internet, obviamente, ela trabalha com análise de imagens de raio-x. No próximo slide, eu mostro um exemplo que eles publicaram recentemente, este ano, publicação de 2021, que a rede neural identifica os problemas, identifica anomalias nos pulmões de paciente com Covid-19. Então, à esquerda, com as setas, um radiologista poderia identificar anomalias nos pulmões, nas infiltrações nos pulmões, e à direita, eu espero que a transmissão de computador permite vocês visualizarem a rede neural deles, identifica com coloração. O mais marcante é a coloração em verde, mostra uma anomalia no pulmão. Eu não uso nenhum termo médico, porque eu não sou da área médica, para eu não mostrar a minha ignorância, só falo anomalia. Então, este serviço ele é disponível pela internet, pode transmitir as imagens de pacientes e ver qual o resultado que ela mostra. Agora, queria mostrar um exemplo científico, puramente científico. A rede neural, na identificação de interação entre microRNA e mRNA. A solução é de código-fonte aberto. Ela usa uma rede neural muito simples, apesar que é uma rede neural pesada. E o que é interessante, se observar, por exemplo, publicação
observar publicações nesta área, dentro de pouco tempo que saiu publicação sobre esta rede neural que identifica interação entre microRNA e mRNA, passou alguns anos e saiu outra publicação dos outros pesquisadores que acharam uma solução muito mais simples a partir desta que foi publicada. Então, a evolução de soluções computacionais é muito grande na área de redes neurais. Bom, qual que é a conquista dos pesquisadores com esta rede aqui, que eu vou apresentar dentro de alguns segundos? Normalmente, para identificar a possibilidade que microRNA vai interagir com mRNA, ou com parte específica parte do mRNA, utilizava-se um setor, um trecho-chave de microRNA. Só que, neste caso, eles ampliaram a sequência genética que eles consideram, a sequência de nucleotídeos que eles consideram. Então, o mRNA, o microRNA completo foi incluído na consideração e o trecho 3' UTR da mRNA foi incluído pelo completo também na consideração deste algoritmo. Então, foi eliminado qualquer conhecimento a priori para fazer esta detecção. E qual detecção? Se uma microRNA irá interagir numa forma específica, numa forma chama-se funcional com mRNA. Aí eu vou explicar alguns desafios que eles conseguiram superar. Mas como que foi, quais aspectos fundamentais dessa pesquisa que foi publicada? Que existe grande, mas enorme quantidade de dados experimentais. Tem vários bancos de dados públicos disponíveis ao público sobre os possíveis interações entre microRNA e mRNAs de Homo sapiens, por exemplo, e dos outros organismos também. Mas o maior desafio desta pesquisa foi baixa quantidade de dados com alvos negativos. Então, nós temos alvos positivos. O mRNA vai interagir com mRNA. Sim, isso é muito bom. Mas e casos negativos, quando o microRNA não vai reagir com o mRNA? Porque estes dados também são importantes para a construção da rede neural. E eu escolhi este exemplo justamente para refletir neste ponto, porque os dados que você tem que ter à sua disposição, eles têm que ter os casos equilibrados. Você não pode treinar a sua rede, ou você não pode ensinar a sua rede neural só com os dados positivos, ou os dados de um tipo. Seria um desequilíbrio muito forte na aprendizagem computacional. Mas, de qualquer forma, eu também trabalho com este assunto, eu também trabalho com vários algoritmos, várias tecnologias para análise de interação entre microRNA e mRNA, tanto puramente computacional, que eu trabalho com as energias, trabalho com simulações, quanto com as redes neurais. Qualquer aproximação computacional ou experimental, ela tem seus desafios, seus problemas muito sérios. Então, um dos desafios e um problema sérios com redes neurais é a disponibilidade de dados. Mas o mundo é cheio de paradoxos, cheio de surpresas. Então, em muitos casos, com uns poucos dados, consegue-se criar uma rede neural que desempenha muito bem. Então, só para ter noção, só para eu mostrar para vocês a noção sobre a quantidade de dados, eles utilizaram um conjunto de dados final com 20.000 alvos validados entre mRNA e microRNA. É uma quantidade muito grande. Mas eu não queria deixar a impressão que eu tenho que ter, um pesquisador tem que ter milhares e milhares e milhares de registros na sua planilha.
Isso depende de cada caso, depende do cada fenômeno. Se você trabalha com fenômeno com menos dimensões, com menos variações, você não precisa de tanta quantidade de dados. Então, a quantidade de dados, ele depende do fenômeno que a rede neural vai analisar, vai ficar olhando. Porque lembra, a rede neural é um microscópio computacional, é um telescópio computacional. E com um telescópio simples, as pessoas descobriram Marte. Com um telescópio mais complexo, as pessoas conseguiram descobrir os sinais de fundo no universo. Então, depende do objeto que o pesquisador está pesquisando, o seu telescópio vai se ajustando. Então, eis a rede neural que foi utilizada para obter resultados fantásticos, que não seriam possíveis com outras tecnologias baseadas nas energias, na termodinâmica. Porém, ela é muito custosa. Por exemplo, a primeira camada, custosa computacionalmente. Por exemplo, a primeira camada desta rede possui 280 neurônios. Segunda camada 400, depois 300, e vai reduzindo gradativamente. Então, isso é a rede neural clássica, feed-forward. Ela transmite informação de entrada da esquerda para a direita. E a direita tem somente dois itens. Interage ou não interage. Negative ou positive. Só isso. E o que nós temos à direita? Nós temos a sequência de mRNA, transformado, digitalizado, e a sequência de microRNA. Muito simples. E artigo que saiu logo em seguida, depois desta, eles sugeriram muitas simplificações nesta rede e conseguiram um desempenho computacional muito melhor. Mas, para a minha apresentação, eu acho que seria mais simples eu utilizar só esta rede. E dentro de uns próximos slides, eu vou mostrar como transformar a sequência de um transcrito, sequência de mRNA, para análise de rede neural. Mas, no momento, eu só queria mostrar a quantidade de neurônios que foi utilizado. Aí, qual que é a solução para esta quantidade de neurônios? Normalmente, usa-se computadores paralelas, com alta capacidade de computação paralela. Então, só um simples servidor, ele facilita, mas ele não é uma solução mais indicada para esta tecnologia computacional. Por exemplo, se você trabalha com um programa tipo Gaussian, na área de química computacional, você usa mais um servidor de alto desempenho. Mas quando as pessoas trabalham com redes neurais, com um processamento baseado em inteligência artificial, eles precisam mais, chama-se GPU, Graphical Processing Unit, ou General Purpose Graphical Processing Unit, onde eles não têm desempenho de alto nível, os processadores de GPU eles não são muito velozes, mas eles são muitos. Então, eu consigo distribuir vários cálculos em processadores dedicados. Então, qual foi o resultado interessante deste trabalho com esta rede monstruosa? A acurácia é muito grande, maior que 90 graus. Então, a acurácia para positivo e para negativo de interação de microRNA e mRNA. Mas o mais interessante é que eles conseguem identificar até as conformidades de RNA que contribuíram à interação entre estes dois macromoléculas. O terceiro item que eu coloquei aqui, que é muito interessante, que destaque este trabalho, que é a mineração de o que contribua para esta interação foi automatizada. Que com frequência as pessoas o pesquisador tem que fazer um trabalho muito grande de análise intelectual, análise de várias técnicas,
quais features ou quais características que ele tem que submeter para a análise da rede neural. Se eu for fazer um paralelo com o telescópio, é basicamente para onde que eu vou mirar o meu telescópio. Eu vou mirar para a Lua, vou mirar para Marte, então eu não sei o que eu vou observar. Ou em que frequência? Será que eu preciso de telescópio de radiofrequência? Ou será que eu preciso de telescópio óptico? Na mesma forma, tendo só uma sequência de um transcrito, só uma sequência de nucleotídeos, o pesquisador pode não saber o que ele tem que submeter para a rede neural. E esta rede neural, ela consegue identificar quais características contribuem para esta interação entre essas duas macromoléculas. Este slide eu já falei, vou só repetir de novo que o problema fundamental de redes neurais é quando você tem dados desequilibrados. Por exemplo, você tem muitos dados positivos, mas não tem dados negativos. Ou se você está classificando em 3 classes, você pode ter dados que representam 2 classes, duas anomalias. Na terceira anomalia, você falta os dados. Então, eu vi outros trabalhos que teve que dedicar ao trabalho experimental para obter os dados que faltavam, para completar os dados. Só uma consideração geral sobre o conjunto de dados é que o conjunto de dados que você vai alimentar a rede neural, ele tem que ser representativo, variável, diversificado e generaliza o modelo que foi treinado. Isso não é tão... Isso é mais ou menos óbvio, mais ou menos claro para todos os pesquisadores. Alguns desafios, algumas coisas desconhecidas que eu fiquei observando, eu pessoalmente fiquei observando, que o volume de dados é gigantesco. Por exemplo, na instituição onde eu trabalho, tem 2 pessoas especialistas só de rede dedicados a manter rede veloz, configurar os roteadores, equipamentos de rede. Ficam dedicados o tempo todo, porque tem muitos pesquisadores e muitos dados. Então, o tráfego de dados é inimaginável. Um fator. Estes dados, como tem muito esforço humano, literalmente esforço humano, para manusear. Por exemplo, imagina um arquivo com os dados, que às vezes as pessoas trabalham com arquivos texto. Faltou vírgula. Para achar uma vírgula neste arquivo de dados é muito difícil. Então, trabalho de filtragem, triagens, referências cruzadas. Então, literalmente, este manuseio, igual com trabalhar com material orgânico, você tem que preparar os seus dados, filtrar, limpar, tirar os dados que não fazem sentido, cruzar com as outras fontes. Então, este é um trabalho preparatório que demanda muito mão de obra. Então, a rede neural, ela entra só depois deste trabalho árduo foi feito. A própria rede neural é um trabalho pesado, mas este manuseio de dados, ele exige ferramentas que permitem visualização dos seus dados, porque com frequência, só olhando os dados facilita a depuração, facilita achar um problema. E, em alguns casos, precisa de escrever alguns scripts, alguns pequenos programas de pequeno porte, para fazer o cruzamento, validação, triagem, o que seja necessário. Estou repetindo para caso da rede neural grande, rede neural feed-forward, de predição de alvos de microRNA, que o que precisou para o conjunto de dados deles são alvos ou casos positivos, casos negativos. Eles consideraram ligações canônicas, de formação de ligações entre nucleotídeos, entre as bases, e mecanismos também os não canônicos, que foi o caso marcante deles.
Agora, uma questão super simples. Como que eu represento uma sequência genética para que ela seja alimentável para a rede neural? Existe uma representação muito simples. Por exemplo, um nucleotídeo é representado na forma de 4 números. Por exemplo, A vira 0001, C vira 0010. Isso chama-se uma binarização de nucleotídeos ou de sequências genéticas. Esta técnica chama-se one-hot encoding. Por que one-hot? Porque somente um número entre 4 que representa o nucleotídeo. Isso leva a um bendito maldição de dimensões. Então, imagina você tem sequência genética de 300 nucleotídeos. Você tem que multiplicar 300 por 4, porque cada nucleotídeo vira 4 valores, 4 elementos. E cada elemento chama-se dimensão, porque ele varia, neste caso, somente dois valores, 0 ou 1. Mas o número de entradas vira muito grande. E isso degrada o desempenho da rede neural. Algumas ferramentas mais simples, eles nem trabalham com grande quantidade de entradas. Existe outra técnica, eu não apresentei os detalhes dele, somente só mostrei o nome, chama-se Embedding Layer. É uma técnica inteligente, um truque para reduzir a quantidade de entradas que uma sequência genética geraria. E isso facilita o trabalho com umas redes neurais que recebem sequências genéticas, ou até recebem as imagens. Eu acho que nos próximos slides vou mostrar que um dos desafios de redes neurais é a redução de entradas, das dimensões. Chama-se maldição das dimensões. Agora eu queria passar um pouco com visão para a frente. O que vem na frente da pesquisa de redes neurais? Até agora eu mostrei o passado. O que eu estou sentindo que vem para a frente? É modularização. Como um cérebro de um ser humano, de um animal, ele tem partes dedicadas a um certo processamento. Mesma coisa está acontecendo com a pesquisa de redes neurais. Cria módulos de redes neurais, às vezes um atrás do outro, numa sequência, às vezes paralelizando o processamento de informação. Existe grande tendência em hibridizar uma rede neural de um tipo, mix and match com rede neural do outro tipo. Tem arquiteturas de redes neurais especializadas e arquiteturas novas, que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, na faixa superior, eu estou mostrando uma rede neural clássica, a feed-forward, quando você tem camadas de neurônio. Agora, existem redes neurais que chamam-se convolução. E estes redes neurais foram inspirados no processamento de imagens num cérebro humano, que recebe imagem, depois faz processamento de informação num córtex, várias camadas do córtex. Então, a rede neural de convolução faz a mesma coisa. Ela recebe informação de um setor da imagem, junta essa informação e repassa para a próxima camada. Então, como se fosse setorização. A primeira camada dessa rede, ela faz essa operação de convolução e o resultado é repassado para a próxima camada. A próxima camada, de novo, faz uma convolução e repassa para a próxima camada. Então, tem várias camadas de convolução de informação, de um modo parecido com o processamento de imagens pelo visual cortex no cérebro. Em geral, existem duas tendências. Uma tendência maior, que é o processamento de informação pelo cérebro, inspira a criação de redes neurais. Mas existe outra tendência, quando redes neurais são utilizadas para pesquisa na área de neurociência. Apesar que eu não mostrei nenhum exemplo deste caso na minha apresentação hoje.
Existe outra arquitetura de redes neurais, a última entre estas grandes tendências, redes neurais recorrentes. É quando a saída de um nêuron é realimentado para a entrada, com vários pequenos detalhes. Nessa camada inferior, eu estou mostrando um nêuron simples, super simplificado, quando a saída é realimentada para a entrada. Existiu outra rede neural baseada nesta rede com realimentação recorrente. Ela é baseada no princípio do Dale, que provavelmente especialistas em neurociência vão argumentar muito. Mas, se a gente não complicar demais, as pessoas criaram redes neurais artificiais dedicando os neurônios para a realimentação positiva, ou excitatório, e neurônios artificiais inibitórios. Então, nós temos divisão de tarefas. Um neurônio sempre gera sinal positivo, outro neurônio sempre gera sinal negativo, com força variável, obviamente. E existem uns resultados muito interessantes desta rede. Aí eu acho que esqueci de falar que essas redes neurais, eles têm, vamos falar, força em umas certas tarefas. Como o visual cortex de um cérebro de um ser humano, ele é bom para quê? Para trabalho visual. Ele não funciona para os outros trabalhos intelectuais. Mesma forma, as redes neurais computacionais, eles se mostram melhor ou pior em certas tarefas. Na mesma forma, esta rede neural também ela tem algumas vantagens, onde ela é mais indicada. Desafios de redes neurais. A maldição de dimensões, quando você tem muitas informações paralelas que você tem que convoluir em alguma forma. Outro desafio é overfitting, é quando você treina demais a rede para uma certa tarefa. Você treinou um atleta para andar de bicicleta, mas este atleta não consegue nem andar nos pés. É um exemplo extrapolativo da rede neural overtreinado. E outro perigo, quando você tem esses enormes dados, enormes fontes de dados, que sejam no banco de dados, no arquivo texto, no planilha, você pode não saber, mas os dados de treinamento vão infiltrar nos dados de teste. Aí você está criando os resultados não confiáveis. É um grande perigo. O que é necessário para trabalhar com as redes neurais? Programação paralela é um grande desafio, vamos falar, logístico, grande desafio operacional. Você tem que ter recursos humanos capacitados na programação paralela, tem que ter hardware, que não é barato, devido a esta grande paralelização, e o know-how, porque isso não é automatizado. Então, você precisa de um intelecto humano, intelecto dos profissionais de computação, para paralelizar as suas tarefas computacionais. O próprio GPU, ele é relativamente caro, e velocidade de rede para transferência de dados. Alguns exemplos sobre, vamos falar, pilastras de redes neurais no mundo. Claro que saem milhões de artigos com redes neurais específicas, especializadas, completamente diferentes, mas existem algumas pilastras que funcionam, que utilizados, e provavelmente, se eu pegar o meu celular, vou ativar uma rede neural também. Por exemplo, uma delas é AlexNet. É uma rede neural clássica de domínio público, baseada na convolução. Ela trabalha com, se vocês conseguem visualizar aqui na imagem, trabalha com camadas paralelas. Então, ela setoriza a informação de entrada das imagens, por exemplo, e cria uns pipelines de processamento e depois junta essa informação. Qual que é o desafio? É uma enorme quantidade de parâmetros, daqueles pesos para otimizar.
muito fácil também retreinar esta rede para uma certa tarefa. Não consegue flexibilizar ela para outras tarefas. Outra rede, sem entrar em detalhes da construção desta rede, é rede neural para análise de imagens em tempo real. Por exemplo, o carro que passa na rua, esta rede consegue reconhecer o carro, reconhecer os dados pedestre, o que for. Chama-se You Look Only Once. You Look Only Once, já sabe o que é. O que é interessante desta rede, diferente das outras, que ela trabalha com um contexto global da imagem. Ela não só identifica que eu tenho um elemento, ela não só identifica que eu tenho uma anomalia dentro do raio-x. Ela analisa a imagem toda que ela recebe. Isso é diferente das outras redes neurais. Outras redes neurais, se você mostrar para ela um retrato da prateleira, pode ser que vai falar, aqui tem uma anomalia igual no meu pulmão. Não. Esta rede neural, ela analisa, olha, sim, você tem uma estante com um livro dentro e a cadeira do lado. Então, é o ponto forte desta rede neural. Aposto que ela tem os próprios desafios. Então, nada é perfeito neste mundo. Terminando, queria mostrar o Google Net, que provavelmente está acompanhando a nossa conversa, e ela tem a arquitetura híbrida, um mix and match. Tem rede neural de convolução, e uma rede neural de feed-forward. Neste caso, eu coloquei ela na forma vertical, porque ela é muito grande, não cabe na tela. O outro é interessante, a rede neural com realimentação, a rede neural de convolução com realimentação, ela tem a mesma setorização, mas tem essa de realimentação. Qual a arquitetura de rede é melhor? Não tem resposta e ninguém sabe. E existem grande área de pesquisa que cria algoritmos para variar, vamos falar, on the fly. Durante a execução, vai reformando as sinapses. Muito interessante. Por exemplo, eu estou vendo que a minha rede neural não está conseguindo ser treinada. E se eu mudar as sinapses? Se eu ficar alterando as minhas conexões entre os neurônios na forma que eu consigo aprender melhor. Então, além de ajuste de pesos de sinais, eu vou mudar as conexões. Que essas conexões, acredito que no ser humano também acontecem, reconexões, mas talvez com mais dificuldade, mas na rede neural isso é simples. Puf, recriou as conexões. A conclusão da minha conversa é que as oportunidades são enormes, ninguém sabe por que funciona, mas o trabalho é muito árduo para conseguir algum resultado positivo. Parece simples na minha conversa aqui, mas quando você realmente entra num trabalho de dia a dia com as redes neurais, não é simples, não. Ok, muito obrigado. Esta é a minha visão pessoal das redes neurais, nem tanto do que tem nos livros, que tem nos artigos. Se tiver algumas perguntas, vou ficar feliz de tentar responder para vocês. Ok, Dr. Anton, eu pediria o favor de descompartilhar sua tela. Sim, desculpa. Vamos passar Em primeiríssimo lugar, eu gostaria de falar que foi uma das conferências mais fantásticas que eu já ouvi. Não sei se você conseguiu almoçar, a gente consegue, às vezes, parar antes da hora do almoço. Mas hoje vai ser difícil dormir com o nível de informação que eu tive. Estou maravilhado com a palestra que você apresentou. É interessante, e como coordenador do seminário, que me perdoe nosso guru, Zé Augusto, mas eu tenho direito de falar em primeiro lugar, né? E não abro mão dele agora. É o seguinte, eu coloquei aqui umas 20 ou 30 perguntas, mas você mesmo já começou no começo, que nós temos mais perguntas do que respostas.
Sim. Você já reafirmou no começo que quando você coloca as tentativas de sinais de entrada, que são as perguntas, o sinal de saída dá mais perguntas, né? Então, Sim. isso aí é filosófico, é de uma profundidade incrível. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, em primeiro lugar, um cunho filosófico numa palestra tão científica. Quando você coloca o sinal de entrada na rede neural, você está fazendo o quê? Você tem uma suspeita do que será a rede de saída, é um desejo do pesquisador, o que é? É uma suspeita que ele tem, é um desejo dele, é uma fantasia dele a resposta. Essa é a primeira pergunta, uma vez que você falou que funciona na tentativa e erro, tentativa e resposta, que é mais comum. A segunda pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho mais do que seria aquela visão fenotípica tanto do messenger RNA quanto do microRNA pelo mRNA Lightning. Como é Ok. que é isso? Esse fenotipo, esse aspecto fenotípico dele. E quando você chama de rede neural pesada e chama de simples, o que é? É número, quantidade de nucleotídeos ou de qualidade específica? Uma outra pergunta é que eu fiquei assim, que é o chamado one-hot encoding, né? Que eu achei incrível, né? Que um nucleotídeo com 4 números, então se você pega um gene aí com milhares, poxa, que tamanho tem esse computador para fazer uma pesquisa dessa? Eu fiquei assim, Sim. horrorizado com o tamanho que ele deve ter, né? E, por último, eu gostaria de colocar também um pouco de literatura na sua palestra. Você vai convir comigo, que tem a ver com um mineiro que você já conhece, que é o Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. Ele tem 3 frases que é exatamente o que você falou. Só respondo o que o senhor não perguntou. Depois ele fala, só respondo o que ele não perguntou e depois só pergunto o que eu já sei a resposta. O pesquisador está pondo alguma coisa na entrada que ele sabe a resposta e depois as suas respostas só me levam a outras e maiores perguntas. Obrigado. Ok. Vou começar com esta pergunta fundamental. Primeiro, que sim, a informação de entrada é meramente o que a gente vê, o que a gente consegue receber sobre o fenômeno que você está analisando. Informação de saída é alguma coisa que você mediu. Então, você tem que ter medições. Não pode ter fantasia, não. Você não pode ter hipótese na saída. Então, dados experimentais é fundamental para a rede neural dar certo. Você tem que ter dados experimentais. Só que a humanidade já produziu enorme quantidade de dados experimentais. Você pode não ter nenhum dado experimental, mas você tem que, então, montar algum processo laboratorial para adquirir estes dados. Sem estes dados, não tem jeito. É igual a Anima Biotech, a empresa israelense. Eles criaram tanto a rede neural, enquanto uma tecnologia fantástica de iluminar mRNA. Então, eles não olham para mRNA com microscópio, eles deixam mRNA, algum processo químico que eu tenho dificuldade de apresentar, mRNA emite a luz, eles medem esta luz e repassam para a rede neural. Então, muito importante, então, eu frisar que a informação de saída é informação experimentalmente validada. Você pega a régua e mede. Se eu vou pesquisar problema de coração, de aumento de coração, eu tenho que medir a coração do paciente, pegar a régua e medir. Eu vou fazer isso 1000 vezes. Com que objetivo? Para que milésimo primeiro paciente eu não preciso mais medir outros parâmetros. Então, eu vou medir pressão de 1000 pacientes para que o meu paciente, depois disso, eu não preciso submeter ele a todo o detalhamento e todo o processo clínico de análise, etc. Eu posso, com pequeno esforço computacional, o paciente número 1001,
tirar o diagnóstico ou fazer o tratamento. Mesma coisa com mRNA. Eu tenho 20.000 dados de mRNA analisados, para que 20.001, já sabendo a sequência, eu vou falar, este mRNA vai ser degradado por microRNA no ser humano, ela não serve como vacina. Então, dados experimentais são fundamentais para o sucesso de redes neurais. Sem dados experimentais, não tem como passar para a frente. E isso é um ponto, vamos falar, fraco de redes neurais. Ela não trabalha com os primeiros princípios, com as leis fundamentais da física ou de química. Sobre a análise fenotípica que a Anima Biotech faz, infelizmente não é a minha área, eu tenho dificuldade de apresentar isso. Isso é puramente biologia, não sou biólogo, é melhor eu não entrar neste mérito. Infelizmente, vou deixar essa pergunta sem resposta, não consigo, não é minha área, sou da área de computação. Eles têm extensa literatura que apresenta isso, e eu, infelizmente, posso só deixar referência para o site deles. Peço desculpas. E eu acho que, se eu lembrar, são essas as perguntas. O número. O número. Nucleotídeo. Sim, isso é a maldição de dimensionalidade, a maldição de redes neurais. Eu não consigo passar para ele o genoma todo. Eu tenho que ter algumas. Provavelmente eu vou setorizar o genoma. Provavelmente eu vou ter que usar alguma camada de convolução que vai juntar os trechos do genoma e repassar para as próximas camadas. Da mesma forma que trabalha com as imagens. Os nossos olhos, os meus olhos, elas estão vendo a minha tela na frente. Então, o que acontece no meu Visual Cortex? Ele convolui a informação e reconhece, aqui eu estou vendo o Dr. Geraldo, aqui eu estou vendo Linele Amorelato, aqui eu estou vendo, por exemplo, um botão de fechar e abrir a janela. Então, acontece esta junção da informação e a análise posterior da informação convoluída. Antes de passar, muito obrigado pelas respostas. Antes de passar a palavra para a primeira mãozinha levantada, que é a do Chagas, se me permitam uma pergunta que, se você achar que não deve responder, não responda, porque eu acho que a pergunta é mal feita. Sim. O mRNA pode ser uma invenção do pesquisador ou tem que ser original? Pode ser invenção pura, aleatória. É assim que Moderna trabalha. Olha isso. Quer dizer, o modelo pode ser criado pelo pesquisador, o que ele quiser. Sim. Na fantasia dele. Sim, isso pode. Mas ele tem que ter dados experimentais conhecidos. Tá certo. Então, eu vou dar exemplo da outra empresa, esqueci o nome, eu visitei essa empresa em Boston, eles têm mais robôs que fazem trabalho de bancada do que funcionários. Então, Moderna, provavelmente no mesmo espírito. Eles têm este sistema computacional que gera fantasia, que os pesquisadores jogam sequências fantasiadas nela. Ela cuspe os mRNAs para o laboratório e fica analisando, fica produzindo, fica fazendo experimentos com eles. Pois é, vai daí aquela pergunta que eu te fiz. Será que o que vai sair no sinal de saída é um desejo, é uma fantasia, é um projeto, é uma realidade? O que está na cabeça do pesquisador? Vai sair a realidade, mas somente a realidade que tem que ter relação com os dados que a rede foi treinada. Se a rede foi treinada para o planeta Terra, para os mRNAs do planeta Terra, vai sair coisa real. Mas se existia vida lá num satélite do Saturno, que é a vida com outros nucleotídeos, com outras bases, ela não vai poder responder. Então, vai sair o resultado com que a rede foi treinada. Ela em constante realimentação. Se um dia sair o resultado que não gerou tanta proteína que foi esperado, aí, imediatamente, este algoritmo do Moderna, ele é realimentado.
Bom, doutor, eu tenho mais 50 perguntas, mas eu estou com duas mãozinhas levantadas. Vamos ao professor Chagas, depois ao nosso coordenador, que é o Zé Augusto. Chagas. Eu vou fechar a janela aqui, está dando a luz, saiu, teve uma... Era nublado, agora clareou. Chagas. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns porque você, sendo naturalidade russa, fala português melhor do que muitos de nós. Viu? Temos que agradecer aos alunos do Brasil, porque foi treinado por eles. Isso aí realmente impressiona como é que você dominou a língua tão bem. Obrigado. Mas agradeço aos alunos de todas as faculdades em que trabalhei. Eu acho que eu aprendi muito mais que os alunos que eu ensinei. Em segundo lugar, eu fiquei realmente impressionado com a sua conferência, porque é muito difícil. Na sua conclusão, no último slide, você falou, é tudo muito complexo, demanda muito esforço, e é realmente o que eu apreendi da sua conferência. E fiquei numa dúvida grande se esse tema está incluído na biomedicina, na física ou na matemática. Eu não sei em que área a gente poderia... Eu acho que está muito mais próximo da física e da matemática do que da biomedicina. E da filosofia. Pois é. Sim, eu acredito que ela é uma junção entre biomedicina e matemática. Física entra em paralelo porque físicos estudam muito matemática, por isso que tem muitos físicos que trabalham neste assunto. Mas eu creio que não precisa de, talvez, criar uma nova rede neural. Porque os especialistas de medicina, especialistas de biologia, eles podem trabalhar com rede neural que já foi construída, que já sabe que ela dá certo. A única coisa que um grupo ou outro grupo vai variar é para onde que vocês vão mirar o seu telescópio. Então, por isso que eu comecei com um slide que um menino olhando pelo telescópio para a Lua. Eu substituí a Lua pela imagem do corpo humano aberto. E a rede neural foi no lugar do telescópio. Então, é como se fosse adquirir um telescópio e mirar ele para outra parte do universo. Então, eu vejo, nesta faculdade onde eu trabalho, tem centenas de pesquisadores, eles usam código-fonte aberto, eles baixam código-fonte e peçam a gente para colocar ele a funcionar. Então, essa é a estratégia que muitas pessoas utilizam em instituições de pesquisa, eles usam as ferramentas dos outros. Eles só aplicam ele para uma questão diferente. Em seguida, me deu uma certa frustração, porque os mistérios da natureza são tão imensos que a gente fica meio frustrado. Ainda mais para um pobre mortal que está muito perto de chegar ao seu período de validade, atingir esses mistérios dá uma certa frustração. Uma outra coisa é o seguinte, essa aí já é mais objetivo, é o seguinte, aquela radiografia de tórax que você mostrando aquela linhazinha, como é que a gente pode garantir que aquilo foi alteração de uma rede neural? Porque as imagens torácicas por raio-x têm de ser mais ou menos radiopacas, por presença de líquido, problema inflamatório, no caso de uma calcificação que não existiu. Como é que nós podemos fazer
essa relação entre aquela que pode ser uma pneumonia intersticial virótica e uma alteração de rede neural. Eu fiquei nessa dúvida. Eu não sei como é que se pode estabelecer essa conexão com certa segurança. É na mesma forma que faria com um aluno de medicina, mais ou menos. O aluno de medicina que termina a faculdade, que vai para a residência, e que termina a residência e vai para o trabalho clínico, ele pode cometer o mesmo erro que a rede neural. Então, nós temos que treinar a rede neural na mesma forma que um aluno de radiografia, de radiologia. Então, não tem diferença. Eu tenho que treinar a minha rede neural. Se um aluno, futuro médico, nunca viu uma radiografia de cabeça para baixo, ele vai falar, não, isso não é ser humano, isso é um animal do outro planeta. Então, nós temos que treinar, nós temos que alimentar para a rede neural todos estes dados que o senhor mencionou. Nós temos que mostrar para a rede neural radiografia opaca, radiografia com alguma coisa muito parecida, mas diferente. Então, nós temos que ter dados de treinamento balanceado. Todos os casos positivos e os casos negativos, que é mais difícil. Professor Zé Augusto, nosso coordenador. Ok, deixa eu abrir aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer muito ao Anton por ter aceito o convite, né? O sistema dele é tão seguro que eu mandava um e-mail para ele e voltava, né, Anton? Ah, sim, não, é porque naquele sistema, assim, eu tive que bloquear alguns domínios. Então, aí depois eu conversei com ele pelo LinkedIn, ele me mandou um e-mail, aí nós conversamos bem. Mas agora eu já estou com o e-mail aqui que ele recebe. Anton, eu queria te agradecer muito você ter aceito. Achei sua palestra excelente. Eu acho que você está falando do futuro. Eu acho que o futuro está aí, né? E acho que a observação que o Chagas fez é muito pertinente, mas eu acho que esse é o grande exemplo de translacional, ou seja, fronteiriço. Eu acho que no futuro agora nós não precisamos de ser especialistas, mas nós precisamos de entender o mínimo para poder conversar com você, por exemplo. E você saber o mínimo para poder conversar conosco da área biológica, biomédica, né? Nós não precisamos aprofundar, né? Então, eu acho que o que você falou aí, e que eu concordo plenamente, eu acho que essa vai ser a ciência do futuro. E que já está muito presente. E aí vai a minha pergunta que eu queria te fazer. Por exemplo, na Moderna, que criou a vacina, usou o RNA mensageiro na vacina, será que a gente consegue, redes neurais, a gente conseguir fazer as projeções de futuras mutações do vírus e já preparar esses RNA mensageiros já com as mutações que já existem e as futuras mutações? Eu acho que não. Eu acho que a rede neural deles, e qualquer rede neural, é muito especializada. Eu acho que considerar mutações do vírus seria uma generalização fora da capacidade da rede neural. Por enquanto, as tecnologias de redes neurais que eu vejo, eles são muito especializados. Mas essa mutação indiana, por exemplo, você acha que você já conhece a mutação? Você consegue fazer uma rede neural para que ela atue? Não, neste caso, sim. A gente já tem mutação. Sim, aí sim, é facílimo. Isso é super fácil. Sei. Isso é super fácil. Agora, então, quer dizer que nós não vamos ter mais problema com mutação. Bom, mas ainda está cedo, porque a gente não validou o suficiente clinicamente o trabalho do Moderna. Ok, Eu acabei de cancelar a ida para a conferência porque estou com medo, eu sou vacinado. Aqui, Moderna, está aqui no ombro. Mas em novembro eu já reservei hotel, mas aqui o variante está subindo. Algumas semanas atrás eu cancelei. Então, eu acho que a gente ainda está na etapa de validação da rede neural do Moderna. Então, a Pfizer também usa a mesma tecnologia da Moderna?
Olha, Pfizer é uma empresa gigantesca, muito maior que Moderna. E eles, como qualquer empresa grande, não liberam muita coisa. Moderna é a empresa menor, ela libera mais. Então, o que eu apresentei para vocês foi o que eu já li, porque eu morei muito perto deles. O que eu vi, o que eu li sobre eles. Mas o Pfizer é impassável. É muito difícil chegar a alguma coisa no Pfizer. Olha, esse assunto é um assunto que me fascina, sabe? Você sabe disso, nós já conversamos muito sobre isso, né? Nós até tentamos trabalhar junto. Sim. E eu fico muito chateado porque eu vou ter que dar razão ao Chagas, tá? Não por dar razão ao Chagas, mas porque eu não vou viver para ver esse futuro. Eu acho que a modificação vai ser tão grande, vai ser tão baseada nessa abordagem que você deu, que talvez nós não vivamos para ver o que vai acontecer. Né? Mas eu acho que essa é a medicina do futuro, eu acho que essa é a biologia do futuro e a biomedicina do futuro. Eu acho que nós não conseguimos mais viver sem o suporte computacional. Né? Tem que fazer esse processo todo. Mais uma vez, te agradeço muito e espero que possa te convidar outras vezes. Com prazer. Nos ensine um pouco mais. Sim, com prazer. Muito obrigado em meu nome, em nome do colegiado, do programa de pós-graduação. E vindo ao Brasil, as portas estão abertas. Venha nos visitar. Um grande abraço. Obrigado. Eu gostaria de, antes de terminar, Antônio, falar que nós temos horário britânico para começar o seminário e horário brasileiro para terminar. E ele é mais brasileiro quando as conferências são ótimas como as suas. Você vê que se deixar, nós vamos até 1 hora, 2 horas, né? Porque realmente foi uma conferência maravilhosa. Com uma característica, eu acho que o grande conferencista não é quem dá a resposta, mas é quem informa tanto que faz você ter mais perguntas. Concordo plenamente. Certo? E você fez isso. Eu cheguei aqui com uma pergunta, agora eu estou com 1000 perguntas, né? Sim, então, eu vi muito obrigado. Sim. E devolvo a palavra para você, Antônio, e depois para o nosso coordenador para encerrar o seminário de hoje. Eu só queria reforçar o que o senhor falou, que realmente tem muitas palestras que mostram que tudo é resolvido, tudo funciona, aperta o botão, você tem tudo pronto. Não. É um gosto mais falar, olha, o que as pessoas ainda não sabem fazer. Onde que tem mistérios, onde que o cachorro foi enterrado. É isso. É isso. Zé? Então, para encerrar então o seminário, já que o Geraldo Magela me passa essa função agora, né, Geraldo? Eu vou encerrar o seminário te agradecendo novamente, em meu nome, em nome de todo o corpo docente, do colegiado e da instituição, por essa colaboração, esperando que a gente possa convidá-lo em outras ocasiões. Né? Ok, com prazer, vou conversar com vocês. Ok, um grande abraço. Muito obrigado. Até mais. Bom almoço para todos. Bom almoço. Bom final de semana. Obrigado. Boa tarde a todos.